Olá, galerinha dos quartos anos, tudo bem aí com vocês? Vamos para mais uma aula de geografia, pessoal. Vamos corrigir a atividade anterior que a tia Dani deixou para vocês fazerem, né? E vamos para as outras atividades. Então, a tia Dani pediu para que vocês aí nomeassem por letra bastão, escrevessem o nome da capital do estado onde a gente mora. Então, estado de São Paulo, capital, São Paulo. E os vizinhos, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Minas Gerais, Belo Horizonte. Depois, Paraná, capital Curitiba. E por último, o estado do Mato Grosso do Sul, capital Campo Grande. Fizeram isso aí, pessoal? Não usaram a cor azul, né? Não pode. Então, vamos lá. Essa atividade era para vocês procurarem no Atlas, né? Ou quem não tivesse, né? Podia usar aí o Google, mas não era para procurar, na verdade, né? E não copiar. Então, vamos lá. Acre, capital Rio Branco, Alagoas, Maceió, Amapá, Macapá, Amazonas, Manaus, Bahia, Salvador, Ceará, Fortaleza, Espírito Santo, Vitória, Goiás, Goiânia, Maranhão, São Luís, Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Minas Gerais, Belo Horizonte, Pará, Belém, Paraíba, João Pessoa, Paraná, Curitiba, Pernambuco, Recife, Piauí, Teresina, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Natal, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rondônia, Porto Velho, Roraima, Boa Vista, Santa Catarina, Florianópolis, São Paulo, Sergipe, Aracaju, Tocantins, Palmas. Pessoal, as tias aí, né, do quarto ano, nós iremos pedir que vocês decorem os estados e as capitais, tá? A gente faz sempre uma chamada oral com os alunos aí, valendo um pontinho para ver como vocês estão, e vocês têm que saber, afinal, é nosso país, né, Brasil, nós temos que saber cada estado e cada capital pertencente, tá bom, pessoal? Próxima atividade, então. Brasília, a capital do Brasil. Não só os estados têm sua capital, o conjunto de estados que formam nosso país, o Brasil, tem a sua capital. Como já se estudou no terceiro ano, Brasília é uma cidade planejada e foi construída para ser a capital federal. A primeira capital brasileira foi Salvador, atual capital do estado da Bahia. Depois foi transferida para o Rio de Janeiro, onde permaneceu até 1960. Entretanto, desde 1891 já existia a ideia de construir uma capital na região centro-oeste, lá na barriguinha do nosso Brasil ali, né? E dar-lhe o nome de Brasília. Por isso, em 1956, o presidente Juscelino Kubitschek tornou a construção de Brasília prioridade de seu governo. Para escolher o projeto arquitetônico da nova capital, foi feito um concurso da qual saíram vencedores o urbanista Lúcio Costa e o arquiteto Oscar Niemeyer, muito famoso, né, pessoal? Esse é o projeto arquitetônico, né, feito pelo arquiteto, e o planejamento aí da construção da cidade, né? Então, olha lá que legal. Brasília foi construída especialmente para ser a capital federal, né? E aí? Vamos ler lá em cima então agora, pessoal. Brasília foi inaugurada poucos anos depois, em 21 de abril de 1960, e tornou-se símbolo de modernidade, seja por seu projeto urbanístico em forma de avião. Com áreas diferentes destinadas a serviços e moradias, pela sua arquitetura inovadora nos prédios e palácios do governo. Por ser a capital federal de Brasília, Brasília não pertence a nenhum estado. O território onde está situada é independente e é chamado de Distrito Federal. As pessoas, vocês quando olham no mapa e vê aí que o Distrito Federal está ali assim dentro de Goiás, acabam achando que faz parte do Goiás, mas não é, tá bom, pessoal? Ele é independente, por isso ele é chamado de Distrito Federal. Você sabe o que é um Distrito Federal? No centro do mapa político do Brasil, há um quadradinho que indica a localização do Distrito Federal, cuja função é abrigar a capital federal. O Distrito Federal é uma unidade federativa atípica. O que é atípica? Que não é comum no Brasil. Por quê? Não é nem município nem estado, embora mescle características de ambos. O Distrito Federal não é dividido em municípios como os estados. Ele se divide em regiões administrativas chamadas cidades satélites, as famosas cidades satélites. Por não serem municípios, as cidades satélites não têm prefeitos. O governador administra Brasília e as cidades satélites, ou seja, então ali
não precisa ter prefeito, né? Então, são várias cidades satélites que ela é governada aí, tem um governador que administra ela, tá bom, pessoal? Olha aí embaixo, então, o desenho de Brasília. Distrito Federal, Brasília e as cidades satélites. Então, tem as cidades satélites aí, né? Que vocês podem observar pelo desenho, ela tem um formato de avião, foi construída em formato de avião. Observem bem para vocês verem que bacana, né? Que legal. Aí vamos lá ver o Você Sabia. Você sabia? O Palácio da Alvorada, construído em Brasília para servir de residência ao presidente da República, foi o primeiro edifício inaugurado na cidade em 30 de junho de 1958. O Palácio do Planalto é o local em que está situado o gabinete principal, onde o presidente trabalha. É a sede do Poder Executivo do governo federal brasileiro. Sua inauguração marcou a história do nosso país, porque simboliza a transferência da capital federal da cidade do Rio de Janeiro para o interior do Brasil. Em 21 de abril de 1960, data da inauguração de Brasília, instalaram-se ali os três poderes da República: Executivo, Legislativo e Judiciário. Olha a imagem lá do Palácio da Alvorada, que nós estamos sempre vendo aí, né, no jornal, quando passa, então sempre mostra, né? É a residência do presidente da República, que localiza-se numa península que divide o Lago Paranoá em Lago Sul e Lago Norte, tá? O Palácio do Planalto, onde fica o gabinete presidencial do Brasil, localiza-se na Praça dos Três Poderes, em Brasília. A localização do Palácio do Planalto tem como objetivo simbolizar igualdade dos poderes. E aí, vamos para a nossa atividade aí, gostosinha de fazer depois dessa leitura? Passo a passo, hein, pessoal? Preencha a cruzadinha a seguir. Vamos lá. Mês em que Brasília foi inaugurado. Que mês que foi, pessoal? Quem sabe dizer aí qual foi o mês? Foi? Abril. Primeira capital federal do Brasil foi Salvador. A segunda, Rio de Janeiro. Nome da atual capital federal, Brasília. Urbanista que projetou o plano piloto de Brasília. Quem foi? Foi Lúcio Costa, né? E aí, como que é o nome? A 6. Tantantan Kubitschek, Juscelino. Sobrenome do arquiteto que desenhou os prédios em Brasília. Niemeyer, é Oscar Niemeyer. Brasília fica localizada no Distrito Federal. E vamos lá para o nosso em casa. Leia as frases abaixo. Leia as frases abaixo e faça o que se pede. Escreva C nas frases corretas e I nas incorretas. A primeira capital do Brasil, e aí, foi a cidade de Pampampam. Salvador, atual capital do estado do Paraíba, foi a primeira capital federal. E aí, qual que está certo, qual que não está? Desde 1891, a área onde hoje se localiza o Distrito Federal já estava demarcada. Quando assumiu a presidência, em 1956, Juscelino Kubitschek determinou como prioridade o seu governo e a construção de Brasília. É verdade isso, pessoal? A data da inauguração de Brasília é 21 de setembro de 1960. Os responsáveis pela construção de Brasília são o urbanista Lúcio Costa e o arquiteto Oscar Niemeyer. Brasília localiza-se no estado de Goiás. O Distrito Federal é um dos estados brasileiros. B. Agora, em seu caderno, reescreva as frases incorretas de modo que fiquem corretas. Aquela que você colocou incorreta, você vai corrigir lá na B, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui, pessoal. Um beijo, um queijo para vocês. Boas atividades, depois a gente volta corrigindo. Bye, bye!